porque na sessão de ontem também os vereadores acabaram acatando uma moção em desagravo à vereadora Noêmia Rocha, do MDB. A parlamentar acusa o secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento de Curitiba, Cristiano Rotz, de violência política. Vamos entender melhor aí toda essa situação com a repórter Cássia Calonassi, direto aqui dos estúdios da Jovem Pan News Curitiba. Ela que vai então contar pra gente todos os detalhes dessa história, né, Cássia? Bom dia pra você. Bom dia, Manu, Riva. A Câmara Municipal concordou com a moção de protesto à conduta do secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento da capital. A vereadora Noêmia Rocha, essa denúncia da vereadora Noêmia, vem desde o ano passado a respeito de um evento público ocorrido no dia 13 de dezembro. O secretário teria destratado da parlamentar e se recusado a falar com ela, que na ocasião representava a Casa Legislativa. A Noêmia Rocha conversou com a nossa equipe de reportagem após a sessão e descreveu esse ocorrido. Vamos ouvir. Fizemos toda a reunião, a apresentação dos recursos. No final, o secretário estava lá, o prefeito estava lá, fui muito bem recebida. No final, eu pedi uma fala de 1 minuto, que eu queria fazer uma pergunta ao secretário Cristiano Rotz, que é o secretário de Finanças, que competia para responder à população. Ele, aos gritos, olhou para mim, estava um pouquinho distante de mim e disse: eu não falo com a senhora. Se a senhora quiser falar comigo, vai pedir autorização na Secretaria de Governo. Aí eu vejo se eu falo ou não com a senhora. Isso é violência política. O ambiente era político. E eu sou uma mulher. E eu disse aqui, se fosse um homem, ele não teria falado. Mas eu sou uma mulher. Então, eu me senti muito mal, me senti afrontada, não só a mim, mas como representante de uma sociedade. Ele não só ofendeu a mim, ele não só teve violência política comigo, mas teve toda a sociedade e com os 38 vereadores. A proposição foi protocolada lá no dia 20 de dezembro, a última sessão do ano passado. E aí essa discussão foi retomada, já teria sido votada na segunda-feira, quando voltou o trabalho da Câmara Legislativa, mas a Noêmia não estava presente nessa sessão, na primeira sessão do ano. Então a vereadora Maria Letícia, pediu para que a discussão fosse adiada e essa votação foi feita ontem, com caráter simbólico, então sem registro eletrônico. A votação foi unânime para essa moção de repúdio. Mas o que isso significa? A moção em si não vai gerar um processo administrativo contra o secretário, não tem uma remoção do cargo, porque o Cristiano Rotz, ele não é membro da Câmara, então a Câmara não tem esse poder, digamos, sobre a função dele. Cabe à Prefeitura de Curitiba agora, com essa moção de repúdio, com a repercussão desse caso, tomar alguma providência. A vereadora disse ainda que entrou com um processo na Justiça contra o secretário. Vamos ouvir. As outras pessoas, isso não pode acontecer, que sirva de lição. E nós entramos também com um processo contra ele, e eu estou procuradora da mulher aqui na casa. Entramos com um processo tanto na Procuradoria da Mulher aqui na Câmara, como na Procuradoria da Mulher do Estado do Paraná, que tenho todo o apoio das mulheres, que estão empenhadas comigo, acompanhando todo esse processo. O que não pode é esse machismo, essa postura de um secretário que tem por obrigação atender toda a população, Na sessão também tiveram algumas posições tentando acalmar os ânimos, digamos. Por exemplo, Alexandre Leprevot sugeriu que a votação fosse adiada por 2 sessões para dar uma oportunidade para o secretário pedir desculpas, se ele quisesse. Mas esse pedido foi rejeitado, porque como essa é uma situação que veio desde o ano passado, foi argumentado por muitos vereadores que estava na hora de resolver essa situação. Então ficou aprovada por unanimidade essa moção de desagravo e agora é esperar para ver qual é a resposta que a Prefeitura vai ter diante de toda essa polêmica. Volto com vocês. Obrigada, Cássia, pelas informações. Bom, aí então a Câmara de Vereadores fez a sua votação, aprovou isso, né, Riva? E isso é encaminhado para a Prefeitura. O trabalho da Câmara de Vereadores acaba aí. Agora a gente precisa aguardar como que a Prefeitura vai tratar essa situação da vereadora Noêmia Rocha, que a gente trouxe também aí a fala dela. Claro, a gente já procurou a Prefeitura, que ainda não se pronunciou sobre toda essa situação. Um puxão de orelha. O que a Câmara fez foi uma moção de repúdio com relação a isso, deu um puxão de orelha no secretário de Curitiba para que o comportamento dele seja o mais correto possível, ainda mais com uma pessoa que é uma vereadora eleita, e aí você faz aquele questionamento, você faz isso com uma pessoa eleita em público, né? Como deve ser a conduta? Então, levou o puxão de orelha, vai chegar até a Prefeitura, vai ser chamada a atenção dele que isso não se repita, é o mínimo. Respeito sempre, né? Respeito sempre e em qualquer lugar, Manu. E aí, só pra gente pontuar, né, que sempre essa
Esse tipo de situação, infelizmente, se repete acontecendo, principalmente com as mulheres, né, Riva? Sempre. Pode ver que normalmente o assédio moral ou a ofensa ou essa forma mais intensa é sempre do homem por sobre a mulher, em 98,77% dos casos. O secretário falou para ela: não falo com a senhora, abro aspas aqui, tá? Não falo com a senhora, se quiser falar comigo, peça autorização para a Secretaria de Governo Municipal. E aí fica essa dúvida, né? Se fosse um vereador, um homem ali na situação de Noêmia Rocha, será que teria sido uma resposta nesse mesmo tom? Provavelmente não. Duvido que teria sido assim.